Nossa aula é sobre ética cristã. E quando nós falamos sobre ética cristã, nós precisamos primeiro entender o que é ética. Na verdade, ética é o somatório de regras e normas que dão sentido à vida de uma sociedade. E a sociedade cristã está contida numa sociedade globalizada dentro de um povo, dentro de uma nação, dentro de um país. Então, quando nós falamos precisamente sobre ética cristã, nós estamos falando de um somatório de princípios, regras e normas que dão sentido à vida moral cristã de uma família, de um povo, de uma sociedade. Agora, ética cristã, ela tem prioridades. Tem a família, tem a igreja, tem você e eu, como pessoas individualizadas, atua em várias áreas da sociedade. Nós vamos, a partir de agora, conhecer os diferentes tipos de ética. Você pode acompanhar no seu livro de estudo que existe ética religiosa, que fala dos princípios e normas que conduzem a vida religiosa de um povo, de uma família, de uma nação. Nós temos a ética social, que fala dos relacionamentos pessoais e interpessoais de uma sociedade como um todo. Nós temos ética política, que versa na área política, que você encontra a ética política no seu condomínio, na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho e até lá no Congresso Nacional. É comum dizermos que os políticos não têm ética. Muitas das vezes, nós confundimos algumas coisas e é bom nós explicarmos isso. Uma coisa pode ser legalmente correta, mas pode ser eticamente ilegal ou incorreta, né? Então, nós precisamos saber dividir isso, diferenciar isso. Uma coisa pode ser legal, mas pode ser antiética. Uma coisa pode ser antiética, mas pode ter legalidade. E aí você, como cristão, vai ter que optar. É legal? Sim. É ético? Não. Então eu vou preferir me pautar pelo que a Bíblia fala sobre determinado assunto ou sobre o que a legislação do país fala sobre aquele tema. Então você vai poder escolher, à luz da palavra de Deus, à luz dos princípios éticos e cristãos. Um outro tipo de ética é a ética da tradição. Todo mundo aí já tomou bênção aos pais, aos mais velhos, principalmente no interior do país, nós temos o costume, né, ou a tradição, de tomar bênção os mais velhos, né? Então, a criança, o adolescente, o jovem, quando se depara, quando cruza por alguém de mais idade, cumprimenta, toma bênção, né? Dá boa tarde. Na cidade grande, esse costume, essa tradição se esvaziou. É muito raro você cumprimentar uma pessoa que você não conhece na rua. Já no interior do estado, do país, isso é muito comum. Isso fala sobre ética da tradição. Nós temos também um outro tipo de ética, uma ética mais moderna, ética hedonista. Nós temos também, quando nós estudamos a ética cristã, alguns princípios que norteiam a ética cristã. O primeiro deles é que a pessoa que trabalha com a ética cristã, que vai utilizar a ética cristã no seu dia a dia, tem que ser uma pessoa nascida de novo. João 3,7 diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O Senhor Jesus disse isso para Nicodemos, e Nicodemos era doutor da lei, e ele ficou maravilhado com a sabedoria, com os ensinamentos do Senhor Jesus, porque, na verdade, o Senhor Jesus estava mostrando para ele uma nova maneira de viver, uma nova ética de vida, de moral, enfim, estava revelando a ele a ética cristã. Um outro princípio é que nós cristãos somos sal da terra e luz do mundo. Então, se somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que pautar pelos princípios, pelas normas, pelos preceitos da palavra de Deus para irradiar, para fazer com que essa sociedade seja salgada, seja iluminada através dos preceitos
e dos ensinamentos da palavra de Deus. E depois nós temos o testemunho em Cristo. Ora, nós cristãos, somos testemunhas de Cristo. E testemunha aí vem do grego martírium, que significa apresentar a sua vida em sacrifício vivo. Ser uma testemunha de Cristo é testemunhar com a sua própria vida. Não é com palavras apenas, mas com conduta, com ação pautada nas regras e nas normas que dão sentido à vida moral cristã. E por último, nós somos restauradores de vida. De nada se aproveita falarmos de Cristo, termos uma conduta cristã, se nós não nos preocuparmos com as pessoas que estão aí no mundo, precisando receber uma palavra, uma orientação, enfim, terem conhecimento da vida cristã, da ética cristã, para melhorarem as suas condutas, melhorarem o seu linguajar, melhorarem a sua maneira de agir e melhorarem a sua maneira de se conduzir nesta vida louca que a gente vive de um lado para outro, uma correria que não acaba mais, e as pessoas parecem que não estão valorizando os preceitos de Deus e os valores da família, da sociedade de uma forma geral. O que nós temos hoje é uma inversão de valores. E nós, que conhecemos a ética cristã, precisamos apresentar para a sociedade, apresentar para as pessoas um padrão cristão de vida, um padrão ético, um padrão moral, que seja um diferencial na vida das pessoas. Nós vamos ver os conceitos da ética cristã universal. O primeiro conceito é o conceito de lar. Lar é um local, é um ambiente juridicamente protegido, inviolável e tem todas as prerrogativas em países constituídos legalmente de prerrogativas constitucionais em que esse ambiente lar ele deve ser moralmente sadio, um local de proteção da família e dos filhos, enfim, um lar é diferente de uma família. Você pode ter em um lar pessoas de diferentes famílias convivendo harmoniosamente e tendo o quê? Um lar vivendo em família, não necessariamente apenas uma família e por aí em diante. O próximo conceito é o conceito de propriedade. A propriedade nos países democráticos, onde o direito individual é garantido por lei e é um direito constitucional, a propriedade é assegurada às pessoas, independente de cor, sexo, religião ou raça. Aqui no Brasil, o conceito de propriedade ele é amplo. Nós, brasileiros, temos direito à propriedade, seja ela de um imóvel ou de um bem móvel. Em Êxodo 25, 23, nós temos o texto bíblico falando sobre o direito da propriedade. Nós temos ainda o último conceito universal muito importante, que é o conceito de igreja. Igreja é formada por pessoas libertas de uma filosofia mundana, e a palavra igreja, ela vem da palavra grega eclésia, que seria aquelas pessoas tiradas para fora ou chamadas para fora de uma filosofia mundana. Na igreja, como templo, como local de culto, nós temos a oportunidade de termos a coinonia, de termos assegurada o nosso momento de espiritualidade, nosso momento de culto, e esse local, igreja, ele é um local inviolável. É um local onde nos é garantido o direito de culto, o direito à reunião, o direito de expressarmos a nossa religiosidade, expressarmos a nossa fé com toda liberdade. Agora no Congresso,
está tramitando uma lei que é chamada lei da homofobia, ou apelidada de lei da mordaça, aonde querem proibir. Imagine que nós na igreja, os pastores, os ensinadores, não poderão mais, se essa lei for aprovada, falar contra os desvios morais, os desvios sexuais, enfim, sobre a opção sexual das pessoas. Isso é um absurdo, está tramitando, nós devemos orar e nos mobilizar para evitar que leis sejam aprovadas onde a liberdade de expressão, a liberdade de culto e a liberdade de manifestação dentro da igreja seja proibida. Nós temos também um conceito muito importante, que é o conceito da família. Ora, esse conceito também está sendo muito bombardeado ao longo dos últimos anos. Deus foi quem criou a família. Deus uniu Adão a Eva, formou um casal e a partir dali surge a família. Adão e Eva tiveram filhos e houve o que? A multiplicação da espécie humana. Veja que coisa interessante. Deus, ao criar Adão, viu que Adão estava só e lhe criou, e formou para Adão uma adjuntora. Deus não criou um terceiro sexo, Deus não criou uma pessoa para estar formando uma família com Adão do mesmo sexo. Deus criou uma pessoa do sexo oposto, apresentou Adão e a partir de então estava formada a família. Então a família é formada por um homem e por uma mulher, que se amam e que vão gerar filhos que a partir de então vai haver o quê? A descendência e a multiplicação da espécie humana. A família não é composta por essas aberrações que existem por aí, de pessoas de mesmo sexo e etc, e etc. À luz da Bíblia, a família é formada por duas pessoas de sexo opostos, um homem e uma mulher, que se unem através do matrimônio, formando assim uma família, podendo ou não gerar filhos, que serão a continuidade do casal. Nós vamos falar agora sobre ética na família. A família, como nós vimos anteriormente, é formada por um homem e por uma mulher que se unem através dos laços do matrimônio, formando assim uma família e convivendo em um lar, podendo gerar filhos ou não. E a ética na família trata primeiramente do namoro, que seria a fase do conhecimento, onde as pessoas têm a oportunidade de se conhecerem e, após isso, vindo o noivado, às vezes as pessoas se noivam, em outros momentos as pessoas casam direto a partir do namoro e vão direto ao casamento. E depois nós temos o quê? Nós temos o namoro, nós temos o noivado. O noivado nada mais é que o compromisso de casamento. A pessoa namora, se noiva. Noivado não é casamento, Então ninguém é obrigado a casar estando noivo. Se no noivado a pessoa se sentir inseguro, não tiver certeza do amor, não se sentir correspondido, é tempo ainda, um tempo oportuno, de terminar o relacionamento e seguir a vida. As pessoas devem ter cuidado que, em muitos casos, as pessoas começam a fazer grandes compromissos no noivado, comprarem imóveis, comprarem bens móveis e ter uma série de compromissos entre as famílias e aí, no caso de haver uma ruptura na fase do noivado, ter problemas de relacionamento e problemas graves. Então, cuidado na fase do namoro e do noivado é para que não haja precipitação, As pessoas começam a correr, geralmente um dos noivos, acha que gosta mais do outro e se compromete e se lança naquele relacionamento, e o outro
em muitos casos, não gosta o suficiente para chegar até o casamento, e aí acontece a decepção e também os prejuízos morais e materiais. Então é importante aí as moças, e aqui a gente fala sobre a questão do envolvimento íntimo no namoro e também no noivado. Muitas das vezes os rapazes querem envolvimento íntimo, né? E as moças mais comedidas, né, pautadas nos princípios éticos cristãos, evitam o relacionamento fora do casamento. E é bom nós entendermos isso, que a Bíblia adverte sobre a preservação tanto do rapaz quanto da moça para estarem se preparando ou aguardando o momento da núpcia, o momento do casamento efetivo. Geralmente, os casais que se precipitam, que se lançam na intimidade, né, sexual antes do casamento, têm sérios problemas posteriores ao casamento, e quando esse casal não chega ao casamento, né, as consequências ficam pelo caminho, as dores, né, também, e o emocional fica por demais agravado. Geralmente, quando a moça é virgem e perde a virgindade com o namorado e com o noivo, e que ele vai para outro lugar, né, ou segue um outro rumo diferente, ela fica, né, sem a sua virgindade que entregou a esse namorado, a esse noivo, que havia feito promessas a ela de amor eterno, com juras, promessas de casamento, e agora ela vai ficar aí, né, chorando o leite derramado, sem poder fazer muita coisa. Então, tem que tomar cuidado com esse ponto. Você que está estudando conosco, se você for lecionar ou estiver numa situação semelhante a essa, deve tomar cuidado para com esses compromissos de namoro exagerados. E depois do namoro, nós temos o casamento. E aqui é importante nós entendemos que casamento é compromisso para a vida toda. Ninguém deve casar-se pensando em se divorciar. Mas, na verdade, o casamento ele é complemento afetivo. As pessoas querem se completar afetivamente, então elas devem chegar ao casamento. E fazer isso no momento que têm certeza e estão sabendo o que está fazendo. Se a pessoa sabe o que está fazendo, tem segurança, então pode chegar ao casamento. Uma outra razão importante para o casamento é a concepção. A Bíblia fala da concepção como meio de multiplicar, né, e gerar filhos e deixar herança. A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor para o casal. E também o casamento serve para o quê? Para a afetividade, para a intimidade sexual, para o prazer do casal, e o casal deve aproveitar muito isso, porque é uma coisa muito importante dentro do casamento. Lembrando que deve ser evitado antes do casamento e estando casado, o casal deve aproveitar, curtir mesmo esse momento especial que faz parte do casamento, é bênção do Senhor para o casal e, a partir disso, se amarem muito. Importante, evite namorar pessoas não crentes. Evite aquela indicação, né? Namorar por indicação. Em hipótese nenhuma, alguém deve namorar, noivar e casar por profecia. Profecia serve para edificar, exortar e consolar, e nunca para dirigir a vida das pessoas. Tem pessoas aí namorando por indicação, por revelação. Evite esses namoros de revelação. Tipo, alguém teve uma revelação que você ia namorar fulana, beltrano, enfim. Não. Namoro, noivado e casamento por revelação não existe. Você tem que seguir a sua afeição, o seu coração, né? Enfim, se você gosta da pessoa, se você sente realmente, né, o desejo de estar com aquela pessoa,
se você tem afinidade com aquela pessoa, então você deve buscar, né, estar com essa pessoa, namorar, noivar e se casar. Não case com neófitos ou novos convertidos, ok? Você deve evitar, porque a pessoa não tem ainda os primeiros, né, elementos da fé, não está realmente baseado, estruturado na palavra de Deus, não sabe o que é realmente em relação à sua fé cristã. Então, deve-se evitar em namorar, noivar e casar novos convertidos. Deixa a pessoa, né, ter uma base na igreja, deixa a pessoa crescer espiritualmente, se firmar realmente no Evangelho, para depois você tomar a sua decisão e namorar, noivar e se casar. E na ética cristã, o que vale são os princípios, são os preceitos da palavra de Deus, né, tirados da palavra de Deus e aplicados à nossa vida. Então, primeiro eu aplico os princípios, os preceitos da palavra de Deus para a minha vida. Depois eu vou ensinar para outras pessoas. Então, primeiro você vive o texto sagrado, depois você ensina para as outras pessoas. Então é importante você, como estudante da Bíblia, você ler a palavra, você investigar a palavra, você pegar para si e aplicar na sua vida os preceitos da palavra de Deus e depois você ensinar para as outras pessoas. É muito importante isso. Primeiro você aprende, vive o que você aprendeu e depois você ensina para as demais pessoas. Que Deus te abençoe. Então, até a próxima disciplina, até a próxima aula. Fique conosco, fique com a Fato. Tem muita bênção para você.